Pessoal, tudo bem? Então estamos eu aqui, o Ivan e o Krieger, e a gente vai conversar com o Torlai. Ele é arquiteto e tem uma empresa de 3D, né, para o ramo imobiliário. A gente vai ter duas conversas com o Torlai hoje, com o Fábio Torlai. Ele é um polímata, foi da nossa primeira rede, ele escreve no nosso blog também. E a gente vai ter duas conversas. Primeiro a gente vai querer conhecer um pouco mais da empresa dele e tudo mais que ele faz. E ele também tem um outro lado que ele fala muito sobre produtividade. Inclusive vai ter no nosso YouTube também, nosso canal, alguns vídeos de ele falando um pouco sobre isso. Sobre como ele lida com produtividade, dicas que ele tem, hacks para cérebro, enfim. Então, Torai, queria que você, na verdade, comentasse assim, um pouquinho sobre os projetos que você já fez, o que você está fazendo hoje, por que você é um polímata hoje. Tá legal, obrigado aí pelo convite, Ivan, Luiz, feliz aí vocês terem lembrado de mim. Vamos lá contar um pouquinho da história dessa vida louca. Da profissional, voltando, eu tenho formação em arquitetura e urbanismo, mas aí já na faculdade eu comecei a trabalhar com 3D. Criei modelos 3D, criei imagens realistas, né, construções, e comecei a prestar esse serviço. Né? Encontrei meu sócio lá e a gente já começou a montar ali uma empresa. Dentro da faculdade ainda, você era universitário, começou a montar uma empresa de modelagem 3D. Isso. Legal. Mas foi do nada? Você teve algum estágio nessa área? Você aprendeu como, né? 3D, não sei se é coisa que ensinam em arquitetura. Em arquitetura, no primeiro ano, a gente tem um semestre sobre isso. Mas aí eu vi aquele negócio, me apaixonei pela ideia e tal, fiquei viciado, ficava criando coisas lá, né, nas horas vagas ficava modelando lá umas máquinas, uns robôs e tal, até hoje faço isso, uma coisa que me atrai bastante. Daí meu sócio, né, a gente se conheceu fazendo um projeto lá, ele veio de outra faculdade, a gente entrou no mesmo grupo lá para fazer um projeto lá de um aeroporto. Daí eu fiz 3D lá, daí ele achou que eu mandava bem, daí ele falou, vamos vender isso aí, cara. Ele fazia uns freela lá de desenho e tal, e daí ele queria parar com desenho 2D, desenho técnico, queria para um negócio mais legal que era 3D. Me convidou para fazer parceria e a gente começou com um negócio, né? Começamos a achar uns clientes, as primeiras vítimas. E a gente começou, foi surgindo demanda assim, e o negócio foi crescendo, a gente viu que tinha um potencial. Você tinha quantos anos quando você começou? Cara, eu tinha 20. Foi bem começo mesmo da faculdade. Desenho técnico de arquitetura eu entendo porque vai ter as dimensões, vai ter, enfim, todos os parâmetros, né? Agora o desenho 3D, onde que ele entra nessa parte, assim, fora a visualização, né? O desenho técnico, ele é voltado mais para construção, assim, documentação de construção, mas ele é mais difícil de entender. Então até mesmo quem é da área precisa ter uma visualização 3D, assim, até na hora da obra mesmo, é legal, né, as pessoas que estão executando conseguirem enxergar aquele espaço em 3 dimensões. Agora, com a facilidade, né, que tem softwares cada vez mais fáceis, mais acessíveis, né, o pessoal está aprendendo mais cedo, é uma ferramenta de comunicação, né, é vital assim, para a arquitetura, para o design, então o 3D é parte da vida indissociável. Agora a gente está atuando com o 3D como ferramenta de comunicação para marketing, né, para ajudar pessoas a venderem empreendimentos. Né, o cara, ele construiu imobiliários. Isso, empreendimentos imobiliários. Então, se você está construindo um prédio, você tem lá um projeto e você quer vender para as pessoas. É aqui que você mostra. O negócio ainda é intangível, né? Você tem só uma promessa. Você fala, vai ter 55 metros quadrados, 2 quartos. Mas e daí? Qual que é o poder? 55 metros quadrados, né? Assim. Então não tem como, né? É impossível, né? O cara vender o negócio sem mostrar o produto. Né? Então, como o produto ainda não existe, né, ou é muito difícil, muito caro construir um apartamento decorado, né, construir maquetes. Então a gente usa o 3D como uma opção bem rápida, bem barata e muito flexível. Ainda mais com a tecnologia, a gente consegue usar a realidade virtual, interatividade, animação. Então tem muitas opções aí para ajudar nesse ponto. Então já faz quantos anos que você está com o seu negócio? A Fear Studio... Fear Studio. Mas já começou com o Fear Studio? A primeira versão ali do estúdio se chamava Toca. Toca. Que é de Torlai e Calaça, que é o sobrenome do meu sócio, o Robson Calaça. A gente criou lá Toca CG. A gente achou um sócio, né? O cara chegou lá, fiz um curso lá de 3D, comprei uma máquina legal aqui, né? Vamos fazer uma parceria, trabalhar junto e tal. Daí, beleza. A gente juntou, fizemos alguns projetos juntos, mas aí o cara ele
tava numa outra frequência, assim, né? Não dava muito certo, o cara dava uns sumiços, assim, desaparecia. Ele era bom, mas não tava, assim, no mesmo ritmo, né? Com a mesma pegada, a mesma ideia, né? A gente, desde o começo a gente descobriu que a gente não sabia como tocar uma empresa, né? Apanhamos bastante por conta disso. E aí a gente começou a buscar essa qualificação, né? Preencher essa lacuna, né? Como é que você toca o negócio, como é que é gestão, como é que é marketing. Daí esse outro sócio, ele não curtia muito essa parte e tal, não dava certo as conversas ali, a gente acabou desmanchando a toca e criamos o Fear Studio. Então o Fear Studio a gente criou, tem um CNPJ, né? Empresa oficialmente desde 2009, então estamos aí com uns 7, quase 8 anos. E como que, assim, porque vocês saindo da faculdade, vocês vão sair muito com esse conhecimento técnico, né? Vai saber como fazer modelagem e tudo mais, pegar o desenho técnico, transformar tudo mais. Como que foi essa curva de aprendizado, assim, de agora eu tenho uma empresa, sabe? No sentido de gestão, como sair para vender, tudo mais. No caso dele até antes, né? Ele abriu durante a faculdade, então ao longo da faculdade você teve que aprender alguma coisa que com certeza não deve ensinar no curso de arquitetura, né? Definitivamente. Não tem nem ideia, né, de que existe esse mundo aí de gestão, de marketing, né? O primeiro ponto, assim, que a gente começou a olhar, descobrir isso aí, foi o Sebrae, né? Que eles divulgam pra caramba, ajudam o empreendedor e tal. A gente descobriu ali o Sebrae, começamos a fazer aqueles cursos online deles, né, pra cobrir o basiquinho ali, e isso já ajudou bastante, né? E isso quando você estava na faculdade ainda? Isso acho que eu já tinha saído, eu tinha me formado. Daí a gente começou a descobrir os termos, né, daí o jargão ali empresarial, a gente começou a pesquisar por esses termos e fomos achando muita coisa. É um livro que ditou bastante assim, o caminho que a gente seguiu para posicionar a empresa foi o Google Marketing. A gente comprou esse livro aí e com essa ideia de posicionar bem a empresa lá no Google, né, atrair as pessoas, tem dado certo, né? A gente consegue ficar em boa posição, primeiro, segundo ali, né, com os termos relacionados, né? E isso traz bastante negócios, né? Até esses tempos surgiu um cara, um francês que está morando no Vietnã, queria fazer uma parceria porque foi a primeira empresa que apareceu ali, né? Nossa, que legal! O que ele digitou para aparecer? Boa pergunta, cara. Que legal! Surgem pessoas mais variadas, assim, é muito engraçado. Às vezes você vê os termos que o pessoal usa lá, coisas escabrosas às vezes, mas o pessoal chega lá. Legal. E é legal, a gente vai desenvolvendo. Esse negócio de ser online, assim, a gente tem bem forte desde o começo e ajudou bastante, né? Então, hoje a gente tem clientes lá em Manaus, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, espalhados no Brasil inteiro. E agora a gente está internacionalizando, né? Conseguimos já alguns clientes dos Estados Unidos. Do Vietnã não deu certo, cara. Sabe que os caras cobram caro pra caramba lá, velho. Sério? Por incrível que pareça, eu falo, não, eu vou produzir aqui, que é baratinha, mão de obra e tal. Daí ele perguntou, quanto é que você cobra? Ele jogou um valor absurdo lá, cara. E, nossa, velho, isso aqui não vai vender aqui no mercado brasileiro, velho. Não progrediu o negócio. O cara tá atendendo a Europa lá e tal. Daí é um outro nível. A gente ficou intrigado. Vamos investigar isso aí. É uma coisa que você falou, né, dos seus clientes, de atender bastante gente no Brasil inteiro e fora até, mas uma coisa que me veio na cabeça quando você falou disso é como você, com 20 anos, que tinha acabado de aprender a fazer modelagem 3D, decidiu abrir uma empresa. Como é que foi conseguir os primeiros clientes? Como é que foi você convencer que você fazia um bom trabalho? O teu sócio também, tudo que você falou, não era uma pessoa com muita experiência na área, né? Como é que foi esse começo de empreendedor? O Robson, ele pegou essa parte aí do comercial, né? E ele é um cara que é muito bom de trocar ideia, né? Ele é bem expansivo, bem falante, assim. Aí ele já tinha alguma experiência assim, com falar com as pessoas e tal, né? Eu era bem travadão, assim, na época, bem pra dentro, bem tímido. Tô conseguindo mudar isso ao longo do tempo, né? Já melhorei bastante. Mas ele já, desde sempre, já pegou essa parte aí, conversando com as pessoas, né? O primeiro trabalho assim, que a gente fez, ele conseguiu, né, uma pessoa que ele conhecia lá, uma amiga, uma vítima lá, ela acreditou, né, contratou, a gente fez o negócio, virou noite lá, não sabia nem mexer
direito, assim, nas paradas mais avançadas e tal. Mas aí entregamos, né, e a partir daí foi surgindo mais coisas, né, os contatos primeiro da faculdade, quem estava se formando aqui e ali, a pessoa ali tem um escritório, trabalha no escritório, né, então esse comecinho mesmo é da rede das pessoas que você conhece, né, então, contato direto ali com as pessoas do local enquanto você não tem uma presença online, né, um portfólio sólido, né, é no boca a boca mesmo, corpo a corpo, e não tem muito como fugir disso. A gente chegou até a fazer prospecção por telefone, né? Pegou lá a lista de arquitetos, de construtoras, começou a ligar para as pessoas, né? Mas com um resultado bem fraquinho. Hoje a gente ainda faz isso, mas com uma estrutura bem legal, né? Então tem um jeito certo de fazer. Mas na época a gente não tinha. Dá mais resultado, antes não dava. Sim. Antes era meio chute no escuro. Era roleta russa. A gente anunciou num catálogo que foi uma furada, cara. Vou poupar o nome dele aqui. Mas, então a gente anunciou, né, um catálogo que ia para todos os arquitetos, todos os engenheiros da cidade e tal. Pagamos uma grana alta assim pra época, né? Até hoje, né, seria considerável, né? A gente pensou, não, pô, certeza, né? Fazer um anúncio legal do catálogo ali, meia página, não sei o quê, destaque ali, não tem nenhum concorrente, só um concorrente com anúncio pequenininho. Daí beleza, a gente anunciou, daí passou um mês, nada, 2, nada, 3, nada. Daí quase um ano depois, tocou o telefone lá. Ah, a gente viu aqui o anúncio de vocês no catálogo. Vocês estão precisando de persiana? Nossa! Você achou que era a primeira venda? Foi uma furada. Mas é um setor bem específico, né? Você vai ter que saber muito como chegar nessas pessoas também, como que o outro público faz, né? Isso é muito fácil, você já trabalha, se você começa dentro de uma empresa, você vai aprendendo, né, nela, mas se você já começa abrindo uma empresa, né, você vai estar abrindo caminhos aí, né? É uma coisa que ajudou bastante foi que meu sócio fez um estágio lá de uns 6 meses em uma empresa que fazia isso. Ele aprendeu muita coisa, né, sobre como funcionava e tal. E aí trouxe algumas coisas para cá e isso ajudou bastante assim nessa fase inicial, né? Então, realmente, tipo, começar uma empresa assim na louca, sem saber nada, sem conhecer o mercado, assim, nunca ter trabalhado numa empresa dessa, não é recomendável. Uma coisa que eu vi no teu Facebook, mas não lembro quanto tempo faz, era uma visualização do Facebook em 3D, assim, de uma sala que você projetou em 3D. Isso eu achei genial, assim, né? E aí, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo, o que você vê de evolução que tá tendo isso, né? Como você começou um pouco lá atrás. Sim, já tem essa questão do Facebook incorporar, né, as fotos em 360 é uma coisa bem bacana, né, pra gente que já abre essa possibilidade de criar os ambientes virtuais ali em 3D, o pessoal vendo. Próximos passos assim que eu vejo em relação à tecnologia são, né, um aumento assim do uso de realidade virtual, dos óculos de realidade virtual, né. O Zuckerberg tá empenhado nisso aí, né, tentando divulgar essa ideia, tem muita gente trabalhando nisso. O Google também, né, tem aquele óculos lá, papelzinho dele lá, o cardboard, né? Você coloca o celular, já consegue uma imersão ali no ambiente. Então isso é uma coisa que está crescendo, né? As pessoas estão começando a conhecer agora. Existe já faz alguns anos, né? Mas está difundindo mais agora, está mais acessível agora. Né? Os celulares estão mais poderosos para rodar isso aí. Então eu vejo que isso vai aumentar bastante. E aqui no Brasil, não sei se você atende, enfim, existem empresas que fazem isso, você chegar, por exemplo, no decorado e enfim, não sei como que funciona, vai ver, por exemplo, o hall por realidade aumentada, no site também de venda, né? Isso aí a gente consegue fazer. Né? Então tem um site lá, você gera lá o render, né? Gera a imagem no formato específico, ele vai criar o ambiente, ele distorce a imagem para criar esse ambiente interativo. A pessoa pode acessar lá no site, né? Tem uma plataforma online que faz isso, então tá muito fácil de fazer. Então o cara tá lá no Maranhão, ele tem lá o cardboard dele, coloca o celular, acessa o site, ele consegue andar, né, pelo apartamento inteiro. Legal, isso é muito legal. Traz um nível de sensação de realismo bem maior, né? Você não tá vendo só foto, né? Você vai poder, enfim, andar pelo ambiente, vai ser bem legal mesmo. Não tem comparação, né? A imagem estática, assim, por si, ela já é legal, né? Uma coisa que dá um impacto, uma coisa artística ali, ela gera uns sentimentos, né? Mas quando você, né, se coloca ali dentro do espaço ali, né, é uma sensação bem diferente, bem mais envolvente. Então a gente está apostando nisso aí. E nesses vários anos que você tem o seu negócio, primeiro como Toca, agora como Fit Studio, o que
você acha que o teu principal aprendizado do Fábio lá atrás, que tinha acabado de fazer um curso e abrir um negócio, para hoje já com alguns anos de empresa? Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, pudesse mandar uma mensagem lá, né, pro Fábio do passado, seria para pensar um pouquinho melhor antes, assim, né? Trabalhar numa empresa realmente com isso, né? Quando a gente é novo, a gente tem essa coisa assim de pensar que é imortal, sei tudo, tá, sou fodão, vai dar certo, vai ser fácil. Acaba se desconectando da realidade, né? O mercado ele tem umas regras, né, que você tem que aprender, né, para conseguir se dar bem. E a melhor forma de saber isso é realmente ter pessoas que já passaram por aquilo, né? A figura do mentor, né, é muito importante. Achar alguém que vai te ajudar, dar as dicas básicas ali para você começar, vai poupar muito sofrimento. Então você acha que é importante ter um pouco de experiência no ramo? Não, acho que não só no caso específico do 3D, mas... qualquer empresa, né? Pelo menos um estágiozinho, alguma coisa assim, mesmo que rápido, né? Com esse intuito de aprendizado. Né? Não pensar, mas o cara lá me paga R$200 por mês para eu trabalhar aqui como estagiário, isso não é justo. Mas não, né? Não vale a pena pensar assim, né? Vale a pena pensar no que você está aprendendo, né? Prestar atenção no que está acontecendo realmente. Né? Não ficar só na tarefa ali que é designada. E acho que isso pode ser uma experiência muito rica, assim, para você adquirir muita bagagem com isso, né? Aprendendo com quem já passou por aqueles primeiros passos. E não precisa dar nomes, né? Mas acho que para dar exemplo, assim, qual que é uma regra do jogo que você deu de cara, assim, e que te, enfim, freou um pouquinho, sabe? Tem uma boa. Às vezes você se apaixona pelo seu produto, né? Pela sua ideia e tal, e acaba ficando meio cego, e insiste naquilo e acaba não dando certo, você é forçado a mudar depois, né? Depois de gastar um monte de dinheiro, tempo, energia e estresse. Então, né, hoje, né, tem muitas metodologias para isso, né, muitas ideias para isso, mas é a questão de verificar se as pessoas querem o que você está vendendo. Né, parece uma coisa óbvia assim, né, mas até empresas grandes, às vezes, eles lançam projetos caros, audaciosos, sem testar se tem demanda do mercado. Isso é uma coisa muito frustrante, assim. Então a gente queria, então beleza, nossos primeiros clientes eram arquitetos ali e tal, então vamos direcionar aqui, né, nossa comunicação para os arquitetos, falar com arquitetos. Mas daí, depois de algum tempo, assim, a gente descobriu que os arquitetos não eram o público certo para aquilo. Né? Então a gente precisava cobrar, né, um valor que eles não conseguiam pagar, né? Porque o projeto de arquitetura no Brasil ele não é muito bem cobrado e não tem a cultura de transferir, né, esse custo para o cliente, né, da visualização, do 3D. Então o arquiteto ele já ganha pouco e a gente queria que ele mordeu mais uma parte. Então era inviável. Daí a gente fez a mudança, vamos entender a construtora, né, porque a necessidade deles é maior, né, a dor deles é maior. Sem a imagem, ele não tem como vender. Então, e ele tem mais dinheiro para sustentar uma campanha, né? Ele vai fazer mais coisas, ele vai ter um retorno maior com isso. Né? Então o cara ele vai vender lá 20 apartamentos de 500 mil. Pô, é muita grana. Quanto que vale para ele poder, né, mostrar isso de forma profissional, uma forma atrativa. Isso vale muito mais. Essa questão de pensar, né, antes, existe demanda para isso, né? Alguém já vende isso desse jeito. É que às vezes você pensa, tenho aqui uma ideia genial, inovadora, ninguém está fazendo isso. Talvez porque não tenha mercado, né? Ninguém quer comprar. Seria essa a dica principal, né? Fazer os testes antes, né? Testes baratos, testes rápidos. Para você faz hoje. Demanda. Como você faz essa avaliação, assim, no sentido de lançar produto, como que você pesquisa ainda mais no teu mercado, né? Isso aí a gente faz tem os métodos lá da Lean Startup. O pessoal lá, Steve Blank e a turma, o pessoal lá do Business Model Generation, né, Business Model Canvas, eles têm uma série, como se fosse uma checklist que você vai prosseguindo ali para fazer o teste, né? Uma série de coisas que você vai fazendo, daí você verifica se tem demanda, né? Qual que é o tamanho do mercado, se vale a pena ou não, isso com testezinhos pequenos e rápidos. Então, uma ideia que eu tô desenvolvendo, né? Uma startup dentro da empresa ali, de uma pessoa só, é usar essa metodologia para ajudar as pessoas a testarem uma ideia de empreendimento imobiliário antes de jogarem na rua. Todo mundo conhece um caso de um empreendimento que ficou encalhado, né, por anos ali, muito tempo, e
no fim o cara tem que vender por um preço abaixo do valor, né, em relação ao tamanho do imóvel, à localização, porque ele criou um negócio, né, criou lá um empreendimento e ninguém quer saber desse empreendimento, não é o que as pessoas querem. Então hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente conseguiria fazer uma campanha inteira, né, sem, né, antes do cara precisar, né, gastar muito com projeto, né, antes de construir, de investir muita coisa, a gente consegue fazer uma campanha rápida e testar a aceitação dessa ideia de empreendimento, né, ver se tem demanda para isso, e economizar muito dinheiro para o cara, muito dinheiro e muito tempo, né, e fazer um produto que vai dar mais certo. Basicamente, o produto seria... Você está usando a metodologia para desenvolver esse produto de startup enxuta, e o produto que você quer vender é para as construtoras usarem, né? Startup enxuta, de você criar esse produto, esse apartamento teste, para ver se o consumidor quer comprar, depois que ele falou que quer comprar, aí a construtora efetivamente constrói, né? Building Model Generation, né? É isso. Daí a gente quer incluir também a participação das pessoas para dar palpite, né? Então, o desenvolvimento de produtos imobiliários hoje é um negócio meio aleatório, assim. Então, cara, mas tem lá o espaço gourmet, tem o espaço pet, mas quem que definiu isso, né? De onde surgiram essas ideias? As pessoas realmente querem isso? Então, porque a gente, né, tem formas de perguntar para as pessoas, né? Como é que é o apartamento que você quer, o apartamento ideal, o que ele tem, o que ele não tem. Então, seria uma forma de testar, né, a aceitação ali do produto, uma proposta e incluir esse input, né, essas ideias das pessoas, né, o crowdsourcing, né, de usar as ideias das pessoas para fazer isso aí. Já tem uma construtora no Rio Grande do Sul que usa isso aí. Então, eles juntam pessoas lá, tem facilitadores, rola uma sessão lá de brainstorming. Daí saiu já o empreendimento com base nessa metodologia. Então, é uma coisa que as pessoas vão se identificar mais, né? Que elas participaram, né? Pode gerar algumas ideias novas, né? E eliminar coisas velhas que as pessoas repetem só por inércia, né? Porque é uma coisa que tem na economia que ninguém usa, né? Fica lá só pra dizer que tem. Isso, e gerando, né, custo para todo mundo. E daí, para testar, né? Antes de criar um site para isso, vou gastar lá 5 mil, fazer um site aqui, mais 5 mil, fazer uma campanha para divulgar isso aqui. Né? Antes disso, vou fazer ali, pegar meus clientes, né? Faço ali uma campanha, né, de e-mail bem simples, né? Só e-mails com texto, né? Crio uma landing page eu mesmo ali, baratinha, né? Com a ideia, né? Jogo para as pessoas e meço, né, quanto que isso tem de resultado, né? Qual o interesse que isso desperta. As pessoas clicam, as pessoas respondem. Então, um primeiro teste, assim, eu fiz com uma lista bem pequenininha, já gerou alguns interessados. Né? Então, já é um sinal que vale a pena investir um pouquinho mais de tempo para desenvolver. Aí você fala de testar rápido aí, baratinho. Isso. Então, questão ali de 1 a 2 semanas, né? Consegue colocar no ar uma landing page, né? Joga lá 50 de AdWords lá, com o anúncio do Google, para ver se alguém está pesquisando por isso já ou não ainda. Fala com os clientes, vê se eles têm interesse. E basicamente isso, né? Se tiver, beleza, a gente avança. Né? Se ninguém se interessar, né? Talvez não seja o momento ainda, eu tenho que reformatar essa ideia, né? Apresentar de uma forma diferente. Então seria essa ideia, né? Antes de se jogar muito, se testar a água, né? Vai ser um serviço da Free Studio? Você está pensando em tocar isso como um projeto paralelo? Seria do Free Studio, um serviço do Free Studio. Então, 2 alternativas aqui surgem, né, para oferecer isso aí, para empacotar isso aí. Seria, né, primeiro uma consultoria mesmo, né? Então, vou lá na empresa da pessoa, né, explico para ela como é que a gente vai fazer esse teste aí do empreendimento dela, esse protótipo, né, para apresentar para as pessoas, ver como é que elas reagem, e toco junto a ideia. E uma ideia secundária, assim, seria transformar isso numa capacitação. Né? Então, manda alguém aqui, essa pessoa vai aprender o método e aplica aí na sua construtora, nos seus próximos empreendimentos. Então, isso ainda tem que ser testado, está bem inicial ainda, o embrião ainda da ideia. Legal. E agora que você estava falando, me veio na cabeça, né? Porque a gente está numa crise gigantesca no Brasil e um dos setores que com certeza mais está sentindo é o imobiliário. E como é que isso afetou o seu negócio nesses últimos, sei lá, dois anos que deve ter, que ficou muito mais forte a crise? O que você fez para não fechar as portas? Teve que diminuir, sei lá, o número de funcionários? Teve que fazer alguma coisa especial? Teve que mudar a estratégia de marketing? Não sei. Então a crise realmente foi muito, muito violenta. Não importa quantos vendedores a mais a gente colocasse aqui, pode falar com empresas, né, um número gigantesco, assim, vai ser muito, muito difícil achar alguém que esteja
lançando agora, né, criando coisas agora, então esse número está reduzido e isso realmente apertou bastante pra gente. A gente teve casos ali de inadimplência, uma empresa até levou calote do governo e a gente levou um calote por tabela, e é um dinheiro significativo, né? Daí a gente teve mais um caso aí recente, assim, que afetou um pouquinho aí o caixa, né? Então isso complicou bastante. Mas aí, a gente tá vendo aí, tá discutindo hoje, né? Eu e o Robson assim, vamos fazer cortes aí no fim do ano. Mas como a equipe já é bem pequena, assim, não tem muito pra onde, né? Nossa estrutura é bem enxuta, né? Então a gente tenta focar mais em como ganhar mais dinheiro, né? Como abrir mercados alternativos, né? Então o foco agora é no mercado internacional, o americano principalmente. Então a gente tem um cliente de Nova York que ele faz metais para banheiro e cozinha. Ele tem uma linha lá de centenas de produtos e precisa de imagens para isso. Então a gente está desenvolvendo essa parceria e está sendo interessante. Então a gente acha que vai ser legal. Esse cliente foi bastante sorte, na verdade, ela surgir. Né? Sorte com uma certa preparação. A gente criou o site em inglês, né? Deixamos ali tudo certinho, mas aí ela teve que vou ver como é que tá no Brasil, a questão do 3D e tal. E aí ela começou a pesquisar, né? Viu várias empresas do Brasil, a gente mandou proposta, ela escolheu, vamos fazer com vocês. Beleza. A gente fechou, começou a trabalhar, e agora ela quer criar todo um departamento criativo no Brasil. Então quer pessoas para fazer design, anúncios, né, tirar foto de pessoas para colocar em cenas. Fora isso, eu gosto de fazer 3D. Uma coisa interessante assim, quando você gosta de fazer uma coisa e tem a ideia de abrir uma empresa que faz aquilo, né, você acaba deixando de fazer um pouco aquela atividade que você gosta. Você vira um empresário, você tem outras coisas para fazer. Agora, né, com essa ideia de abrir o mercado dos Estados Unidos, não é muito fácil. Né? Existe muita concorrência, existe muita oportunidade, mas ao mesmo tempo muita concorrência. E a nível global, né? Então tem empresas do mundo inteiro querendo receber em dólar. Assim. Então eu tô fazendo alguns projetinhos pequenos, assim, né? Tem alguns sites assim que as pessoas postam projetos e você vai lá e dá o lance para fazer. Tô fazendo isso como forma de gerar alguns contatos, né? Então já tem contatos em várias cidades lá. Califórnia, Georgia, tipo o Fiverr, Minnesota, tem o Fiverr, tem o freelancer.com, Upwork. Então, construí o perfilzinho lá, né? Tô fazendo alguns trabalhinhos pequenos, né? Surgem coisas muito interessantes também. Tô atendendo um cara que ele tem uma ideia, né? Que ele precisa vender essa ideia, quer fazer o Park of America, um parque temático dos Estados Unidos. Quer fazer uma montanha com a bandeira dos Estados Unidos, a maior bandeira do mundo. Nossa! Fazer um modelo assim dos Estados Unidos em escala, né, para as pessoas andarem pelos estados e tal. Eu tô ajudando ele lá. Bem americano mesmo. O pior é que o cara é canadense, velho. A gente conversa por Skype ali e tal, e fala, pô, quero pra você ver um canadense e um brasileiro fazendo sempre nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente sempre ouve falar quando conversa com empreendedores, o cara fala, o brasileiro não entende tal coisa, o brasileiro isso, o brasileiro acha que isso não tem valor e tal. E agora, você trabalhando com um público bem diferente, né, o americano, você acha que tem muita diferença de padrões de consumo? Ou é meio da cabeça das pessoas, todo lugar é difícil? O que você acha dessa diferença entre o consumidor brasileiro e o consumidor norte-americano? Eu tô achando bem parecido. Essa cliente dos metais aí que a gente conseguiu, ela é de uma multinacional, né? Então é uma empresa de um porte, né, gigantesco. É uma empresa alemã, né, que tem sede nos Estados Unidos. Então eles têm já toda uma organização diferente, né? Mas aqui também, se você pegar as maiores empresas do Brasil, vão ter os processos bem definidos. Mas às vezes, né, o cara tem só uma ideia, está fazendo uma coisa menor, assim, é muito parecido. Né? Então a pessoa busca ajuda, né? Os problemas são meio parecidos, né? Então aqui no Brasil tem muito isso, a gente recebe o projeto e o projeto vem zoado. 99% dos casos tem uma coisinha ali que a gente tem que ajudar, tem que ajustar. E nos Estados Unidos também, né? O cara manda o projeto, vai ter alguns errinhos ali e tal. Eu não sei, pessoal, da Alemanha, da Suécia, como é que é? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente fala com donos de negócios de diferentes ramos, diferentes modelos de negócio, diferentes perfis de clientes.
daí todo mundo fala, não, o meu cliente é difícil, e daí muita gente fala que o negócio não dá certo, porque o cliente não entendeu o produto, não está preparado e tal. Só que, cara, todo mundo fala isso, e daí você também, como no seu caso, né? No Brasil e nos Estados Unidos é a mesma coisa, então acho que fazer negócios é difícil, né? Você também não pode esperar que o seu cliente entenda perfeitamente o seu produto, que ele tenha perfeitamente tudo pronto para você atender ele. Existem dificuldades em qualquer ramo que você vá atuar, né? Sim, eu vejo isso aí mais como oportunidade. A gente está usando agora o inbound marketing, né, que é aquela ideia de você atrair as pessoas, ao invés de esfregar seu produto na cara delas, compre. Você começa a jogar informações, né, para as pessoas, né, porque realmente a pessoa não tem obrigação de saber sobre o seu produto. Aí você, como fornecedor, você tem a obrigação de ensinar ela. Né? Então a gente está criando aí uma série, né? Esse ano eu virei muito blogueiro, já escrevi uns 40 posts no blog do Fear Studio justamente para cobrir, né, essa base, assim. Então, sabendo que as pessoas não precisam entender do nosso negócio, estou explicando para elas, né, dando informação. Né, e isso é uma coisa muito positiva, porque você qualifica melhor o cliente, né, conforme você vai informando ele vai entendendo, né, como é que funciona o seu processo, então ele vai enxergar até um valor adicional. Né, porque senão o cara olha, fazer a imagem ali, aperta o botão, beleza, acabou. Já não vou pagar mais do que 50 por isso aí. E não é bem assim, né? Post que você no nosso blog essa semana do designer falando exatamente isso. Contratar designer caro, né? Que era louco, sei lá, o cara falou que pagaria R$50. Começa a colocar umas linhas ali. O seu também, né? Só levantar duas linhas paralelas e encher uma parede. E fechou, né? Mas é isso mesmo, tem esse processo aí de educação do cliente. Nós todos somos ignorantes em alguma coisa, né? Várias coisas, né? Em muitas coisas, né? Por exemplo, eu nunca peguei num taco de golfe, vou começar a jogar golfe, vou lá escolher um taco de golfe. Não sei qual que eu escolho, vou pegar o mais barato. Daí eu tenho que ter alguém me explicando. Você está contratando alguém para fazer isso para você, né? Aí o cara tem que explicar, não, esse é feito disso, esse serve para isso, né? Daí depois desse processo de instrução eu vou conseguir, né, entender melhor, né, o porquê do valor de cada um, né, como que eu vou usar. Então eu vejo essa questão aí dos clientes que são difíceis como uma oportunidade. Né? Então você pega ali... A gente tem clientes que a gente atendeu lá no comecinho da empresa, né, cobrando baratíssimo, né? Daí hoje a gente consegue, né, um valor aí que já está legal na média do mercado e os caras continuam com a gente, né? Então a gente conseguiu crescer junto e nesse tempo a gente foi qualificando ali o cliente, né? Daí você consegue mostrar para ele a diferença entre a imagem mais, né, no valor maior, do valor menor, né? Qual que é o nosso processo para chegar numa imagem que vai realmente funcionar, ajudar ele a vender. Então tem um cliente nosso que ele chegou pra gente e falou, cara, eu tô fazendo aqui um empreendimento, Minha Casa Minha Vida e tal, contratei um outro cara lá pra fazer o 3D, ele colocou uma Ferrari lá na casinha. Nossa! Pô, velho, daí isso é um cuidado, né, que quem tá começando ali não tem, né, se pensar na imagem, né, de forma mais estratégica, mais coerente. Daí isso aí já tá já é DNA nosso, né, então a gente já começou, né, pensando nisso dessa forma. Imagens, né, mais coerentes, mais bem pensadas. E isso ajuda na hora de conversar com as pessoas. Né? Então, a pessoa sentir, né, mais parte da realidade dela, né, com certeza isso. Então a gente vai encerrar agora essa primeira parte do podcast com o Torlai. E a segunda parte a gente vai falar sobre produtividade e como nós podemos ser pessoas um pouco mais rápidas na execução de nossas tarefas e no cumprimento dos nossos objetivos. Obrigado, Torlai. E obrigado você também estar escutando. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar a sua nota também. Como estamos no começo do podcast, precisa de muita melhoria, então pode deixar suas dicas, sugestões, pedidos também, e críticas que a gente super quer ouvir, tá bom? Obrigado!